Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram porque olhei para a prosperidade dos ímpios. Quem disse isso foi Asaf. Vamos dar uma analisada nesse salmo de número 73, o salmo conhecido como Salmo de Asaf. Eu quero te mostrar algumas coisas. Asaf, ele teve algumas percepções e talvez aquilo que Asaf percebeu é exatamente aquilo que você questiona hoje. É exatamente aquilo que muitos de vocês, olhando para os ímpios, olhando para a prosperidade de quem não serve a Deus, você se questiona. Então, eu quero ler esse texto com você e quero te mostrar alguns detalhes como que Asaf estava completamente equivocado. Vamos lá? Salmo 73, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, nesse primeiro verso, Asaf, ele já afirma, ele já ratifica que Deus é bom para Israel e Deus é bom para aqueles que são limpos de coração. O que significa isso? Jesus também vai falar que bem-aventurados são os limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. Limpos de coração é todo aquele que não tem fingimento, que não é hipócrita, ou seja, que não anda de máscara. Ele é limpo, ele é como uma criança. Então, essa pessoa é considerada limpa de coração. Ela é inteira, ela não é dividida, ela não está uma hora servindo a Deus e outra hora servindo ao diabo. Uma hora ela pensa em Deus e outra hora ela pensa no mundo. Uma hora ela pensa nas coisas do céu e em outra hora ela está pensando nas coisas da terra. Então, essa pessoa aqui que é limpa de coração, ela tem essas características. Então ele começa o salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus. Então ele já coloca Deus como sendo bom para Israel e para os limpos de coração. Mas, quando você dá uma olhada no verso de número 13, olha o que Asaf ele começa a dizer. Ele diz assim no verso 13: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Por que Asaf ele se sente afligido e castigado? Por que Asaf diz que, na verdade, ele se arrepende de purificar o seu coração, de limpar as suas mãos na inocência? Asaf está dizendo aqui no verso 3 que ele está olhando para os ímpios e ele percebe que os ímpios praticam maldade, os ímpios não são verdadeiros, os ímpios, eles são injustos, mas mesmo assim eles continuam se dando bem. Então, ele vai dizer no verso de número 2 o seguinte: olha só, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, esse questionamento de Asaf é o mesmo questionamento de muita gente. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e elas dizem: Arthur, servir a Deus parece que não vale a pena, cara. Porque a gente faz, a gente é honesto, a gente sempre tenta ajudar o próximo, a gente tem um coração voltado para Deus e sempre as coisas dão errado pra gente. Agora, observa fulano, observa ciclano, olha o nosso vizinho, cara, o cara só pratica maldade, o cara só faz isso, só faz aquilo outro. E mesmo assim tem uma casa boa, tem um carro, os filhos estudam nas melhores escolas, eles têm as melhores faculdades. Então como é que a gente vai explicar isso? Parece que Deus não está olhando para a injustiça. Parece que Deus, ele gosta de que o ímpio prospere e nós que servimos a ele ficamos sempre afligidos, amargurados, olhando a prosperidade dos outros e não chega a nossa vez. Mas aí Asaf, ele vai falar algo muito impactante. Ele vai dizer assim, ó: eu olhava para a prosperidade dos ímpios, desejava, invejava e os meus pés estavam quase se desviando, estavam escorregando. Eu ia para o mundo, eu ia praticar a injustiça, eu ia fazer aquilo que os ímpios fazem, porque para mim, servir a Deus não está trazendo o retorno que os ímpios têm. Então, para mim, a vantagem, a conclusão que eu cheguei é que se eu quiser ter aquilo que os ímpios têm, eu também preciso me tornar um ímpio. Eu também preciso praticar maldade. É isso que Asaf está dizendo. Mas, olha o verso de número 17. Ele vai dizer assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf descreve qual é o fim dos ímpios. Talvez você está fazendo esses mesmos questionamentos. Está dizendo: por que o ímpio prospera e eu não? Por que parece que eles fazem maldade, faz e acontece e nada dá errado para eles? Mas olha o que Asaf entendeu. Verso de número 18. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Tu os lançastes em destruição, como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Então Asaf entendeu que isso era uma estratégia. Deus estava permitindo que eles vivessem a vida deles, que eles fizessem aquilo que eles bem entendessem, mas ia chegar a hora que a justiça de Deus ia se manifestar. Então, eles poderiam ter tudo. Os ímpios podem ter tudo, mas eles não têm o que nós temos, que é a salvação. E aí no final do Salmo, lá no verso 28, Asaf conclui dizendo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, para minha confiança no Senhor Deus.
para anunciar todas as tuas obras. Então, Asaf entendeu que o melhor lugar para se estar não era do lado dos ímpios, não era do lado dos soberbos, não era do lado daqueles que tinham dinheiro, mas não tinha Deus. Quando ele entrou no templo, ele pôde entender que os ímpios têm um fim terrível. Ele entendeu que já havia um destino pronto para os ímpios, destino esse de perdição. Então ele conclui que quando ele entrou na casa de Deus, ele conseguiu compreender essas coisas. E ele conclui esse salmo com o último verso dizendo: bom é me aproximar de Deus. Então você que quer se desviar porque está olhando a prosperidade do ímpio, está dizendo que não, para eles nada acontece, não tem justiça para eles, Deus não vê, Deus não faz nada, fique tranquilo, vai chegar um dia onde a conta vai chegar. Mas para mim e para você que serve a Deus, que estamos na casa de Deus, que estamos nos aproximando de Deus, pode ter certeza que a bênção de Deus vai chegar na nossa vida. E nós temos o principal, nós temos o que é de mais valioso, é Deus do nosso lado, é a nossa salvação em Cristo Jesus, ok? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Espero que esse salmo tenha abençoado a sua vida. E eu te espero no próximo vídeo.